Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje estou aqui com mais um arquivo de animais extintos, falando sobre o Megatherium, a famosa preguiça gigante. Esse vídeo aqui foi baseado numa sugestão que teve nos comentários há um tempinho atrás, mas eu tinha feito 2 vídeos antes, mas agora estamos aqui com o Megatherium. Então vamos seguir. Esse gênero de mamíferos pertence à superordem Xenarthra, a qual inclui criaturas como as preguiças atuais, os tamanduás e os tatus, e viveu na América do Sul do Neogênio até o Quaternário. Essa superordem Xenarthra faz parte do grupo dos mamíferos placentários, animais vivíparos e endotérmicos. Lembrando que endotérmicos são os animais, os chamados de sangue quente, por mais que existam assim algumas o grau de endotermia dos animais, ou seja, eles podem ser considerados endotérmicos em geral, mas eles têm diferentes graus de endotermia. Isso aí, mas eu não vou entrar em detalhes aqui. De qualquer forma, esse animal viveu na era Cenozoica, que tem os períodos Paleogeno, Neogeno e Quaternário, na ordem cronológica. O período Paleogeno é dividido em 3 épocas: o Paleoceno, o Eoceno e o Oligoceno. Já o período Neogeno é dividido em 2 épocas: Mioceno e Plioceno. Agora o período Quaternário é dividido por enquanto, que é o período atual, em 2 épocas: Pleistoceno e Holoceno, que é a época atual, com a possibilidade de ser criado o Antropoceno. Mais especificamente, o Megatherium surgiu no Plioceno, de 5,3 até 2,8 milhões de anos atrás, passou pelo Pleistoceno, de 2,8 milhões de anos atrás até 11.700 anos atrás, e persistiu até o Holoceno, que é a época atual, como eu já tinha dito, extinguindo-se há 10 mil anos atrás, ou possivelmente 8 mil anos atrás. Algumas espécies de Megatherium são conhecidas. Essas pertencem a 2 subgêneros, o Megatherium e Pseudomegatherium. A maior e mais conhecida pertence ao primeiro e a Megatherium americano. Eu não coloquei aqui as espécies porque quando eu pesquisei eu encontrei muitas fontes conflitantes, muitas informações conflitantes, quero dizer. Então eu decidi que não vale a pena colocar aqui. Isso até que me incomoda bastante, mas infelizmente não há outra forma. Espero que vocês me perdoem por isso, pessoal. Com cerca de 6 metros de comprimento e 4 toneladas, esse sinapsídeo, os sinapsídeos constituem um grupo de animais que inclui os mamíferos atuais e outras criaturas que são mais próximas dos mamíferos atuais do que de qualquer outro grupo. Então, o sinapsida, que constitui um agrupamento monofilético. Se vocês assistiram ao vídeo passado, vocês vão saber do que se trata. Esse sinapsídeo possuía um tamanho considerável, era um animal bastante comum e muito provavelmente tinha hábitos herbívoros, fazendo uso de suas garras e braços para abaixar galhos e usando seus lábios prensíveis, que são lábios móveis, e talvez língua para selecionar e consumir material vegetal. Esse material era tido como primariamente fibroso, mas outras análises contestaram essa conclusão. É interessante notar que o Megatherium detinha um focinho bastante fino quando comparado com o de outras preguiças, o que significa que esse mamífero não era um generalista e, consequentemente, apresentava uma dieta mais restrita e específica. Aqui dá para ver mais ou menos a área que as espécies do Megatherium ocupavam, dá para ver que é uma porção bastante significativa da América do Sul. Seguiremos agora. O grande intercâmbio americano, o qual se deu quando a América do Norte e a América do Sul se uniram via o Istmo do Panamá, acabou provocando a extinção de muitas espécies sul-americanas, as quais viveram em isolamento durante um longo período. Entretanto, as preguiças gigantes, originalmente da América do Sul, não só sobreviveram, como também ocuparam o subcontinente norte-americano. Então, esse evento aqui do grande intercâmbio americano foi extremamente importante para que ocorresse a modelagem, digamos assim, das faunas atuais das Américas. Extremamente importante e com certeza eu abordarei esse evento em mais detalhes em um vídeo futuro. O Megatherium provavelmente habitava áreas relativamente abertas, podendo essas serem temperadas, semiáridas ou até mesmo áridas. O Megatherium americano era mais restrito aos pampas, que é uma área do sul do Brasil, do Uruguai e da Argentina, mas também poderia ser encontrado em outras localidades, até a Bolívia. Mais que os habitats próprios do Megatherium já estavam se fragmentando no Holoceno,
é provável que a principal causa da sua extinção tenha sido a caça por seres humanos, ainda mais quando se considera que o fim desse enorme mamífero coincide aproximadamente com a ocupação das Américas. Além disso, já foram encontrados fósseis de megatério com danos causados por ações humanas. Desta forma, é extremamente forte a tese de que os nossos antepassados realmente foram os principais responsáveis pela eliminação dessa criatura única. Como eu gosto de falar, o ser humano é a máquina de matar perfeita, né? Aperfeiçoada por milhares de anos de evolução para criar um organismo com uma capacidade de exterminação sem precedentes. Quem é familiar com Megatherium possivelmente vai ficar chocado com essa imagem, porque esse animal é normalmente reconstruído com uma pelagem, né? Ou seja, ele é muito peludo nas reconstruções. Mas um estudo sugere que o Megatherium, se tivesse essa quantidade de pelo que acreditava-se que ele tinha, iria muito provavelmente superaquecer. Então é possível que ele na verdade fosse pelado, né? E até que faz sentido se você for parar para pensar, porque mamíferos muito grandes, como elefantes, não têm uma quantidade muito grande de pelos. Ainda dá para ver que ele possui alguns pelinhos aqui, né? Mas não é tanto. E o que eu gosto dessa imagem também é que tem um filhote, né, sendo carregado aqui nas costas, similar ao que você observa com as preguiças atuais. E aqui a gente dá para ver vários traços da anatomia desse animal, por exemplo, os braços grandes com as garras que eram usados para abaixar os galhos, como eu tinha dito, e para selecionar as frutas e as folhas que o animal iria comer, e também poderiam ser usados para defesa, não há nada que impeça isso. E aqui podemos também ver o seu rabo, que poderia ser usado como um eixo de sustentação para quando ele ficasse nessa posição bípede, né? E também os pés desse animal aqui, que não dá para vê-los com tanto detalhe, mas que possuíam garras muito grandes. E um fato curioso é porque, como as garras eram tão grandes, a planta do pé do Megatherium não ficava em contato direto com o solo, como fica, por exemplo, nos seres humanos. Ao invés disso, as duas plantas do pé ficavam levantadas e elas ficavam viradas umas para as outras, né? Então, se você quiser fazer esse teste, você pega o seu pé, coloque ele meio que na vertical e tente andar assim. Você vai ter mais ou menos a experiência de um Megatherium, né? Com a planta do pé uma virada para a outra, até como você fosse bater palmas com o pé, né? É mais ou menos desse jeito que o Megatherium andava. Se você quiser fazer a experiência aí, faça. Veja aí como é que esse animal se sentia, né? Por mais que, obviamente, que não vai ser muito correto, porque ele pesava 4 toneladas e possui anatomia muito distinta. Enfim, faça aí se você quiser. De qualquer forma, aqui nós temos uma outra reconstrução do Megatherium, mostrando também ele com uma posição quadrúpede, que também era possível, e outra aqui com uma posição bípede, né? Só uma outra perspectiva desse animal muito espetacular, né? Pessoal, semana que vem eu não farei mais o arquivo de animais extintos, só semana que vem, porque eu começaria uma nova série falando sobre o Éon Fanerozoico e todas as eras e todos os períodos. Então, começaremos com o período Cambriano, que é o primeiro período da Era Paleozoica e, consequentemente, do Éon Fanerozoico. Então, eu vejo vocês na próxima semana. Até lá!